Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo, o segundo no canal do Miguel Fortunato para falar de futebol internacional. E hoje vou começar aqui a primeira série desse canal, de muitas que a gente vai fazer aqui sobre Copa do Mundo. E vamos falar nesse e nos próximos vídeos sobre possíveis formatos das eliminatórias em cada continente para a Copa do Mundo de 2026. Quais as possibilidades, qual que é a melhor ideia para cada continente seguir para a Copa do Mundo de 2026 e para as próximas, né, que vão ter 48 seleções. Então vamos começar esse com a América do Sul. E se você gosta desse conteúdo, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. O canal está começando agora. Você que está chegando, seja bem-vindo, se inscreva, que aqui a gente vai falar muito sobre futebol internacional. Então, começando essa série falando sobre as eliminatórias sul-americanas, que provavelmente vão enfrentar aí a maior dificuldade para ter uma mudança de formato, né? Saiu uma notícia recente no GE. Globo e também no All Sport, uma entrevista com o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, falando da dificuldade de convencer os presidentes das seleções da Conmebol a mudarem o formato. Com exceção do Brasil, que se absteve na votação, e da Associação Argentina de Futebol, que votou a favor de uma redução de datas, as outras 8 seleções da Conmebol querem manter esse formato, com 18 rodadas, ida e volta. Mesmo a gente sabendo que vão se classificar 6 de forma direta, mas o 7º vai para a repescagem, ou seja, podemos ter 70% das seleções na Copa do Mundo e, assim, é um formato que para o telespectador é muito desinteressante, ainda mais para nós brasileiros e para os argentinos que sempre se classificam para a Copa. E se você for pegar um recorte de 98 para cá, né, que é essa era com 32 seleções, a gente teve o Brasil se classificando para todas as Copas, a Argentina se classificando também para todas as Copas, o Equador e o Paraguai presentes em 4 mundiais, o Uruguai em 5 mundiais, o Chile e a Colômbia em 3 e o Peru em 1. Ou seja, 8 seleções se classificaram para os últimos 7 mundiais. Então, assim, claro que de vez em quando a Bolívia e a Venezuela vão tentar beliscar alguma coisa. Mas o que a gente tem de tendência é que na maioria das vezes sejam 8 seleções disputando 7 vagas. Imagina isso em 18 rodadas, em 2 anos e meio. É complicado, né? É bem complicado esse formato, a gente torce para que não se mantenha. Dá para entender que os presidentes, que as confederações têm dificuldade de entender que é preciso abrir mão do que já se tem para tentar se ganhar mais, né? Para tentar se ganhar lá na frente. Eles estão pensando o seguinte: vamos manter aqui porque a gente tem 9 jogos como mandante, os direitos de TV são vendidos pela lei do mandante, então a gente consegue ganhar bastante aqui com venda de ingressos, com patrocinadores e com direitos de TV. O problema é que à medida que o produto vai ficando desinteressante, esses valores vão caindo, vão diminuindo, o produto vai perdendo força, né? Mas me parece que para a cabeça desses presidentes, só quando a coisa estiver muito desgastada é que eles vão acordar, e aí pode ser tarde, né? Outro ponto ruim dessa eliminatória ser mantida com 18 datas é que aí acabam-se as chances das seleções da Conmebol disputarem a UEFA Nations League, que é uma coisa que o presidente da entidade, o Alejandro Domingues, tem como uma das suas prioridades futuras, né? Porque a partir de 2024 muda-se o calendário europeu, poderia-se entrar as seleções sul-americanas, mas com a manutenção dessas datas das eliminatórias, não tem como, não tem data disponível para as seleções sul-americanas jogarem a Nations League, que é disputada de 2 em 2 anos. E seria uma entrada de dinheiro que provavelmente a médio e longo prazo compensaria muito mais essas datas a menos que as seleções fariam de eliminatória jogando em casa e tendo torneios mais atrativos. Então, falando sobre as possibilidades de formato de eliminatória para a América do Sul, né? Como são só 10 seleções, não tem muitas opções, né? A Conmebol trabalhava com 2 sugestões para que os presidentes discutissem. A primeira delas eu acho muito ruim,
que é semelhante ao regulamento do Campeonato Paulista atual, né? Seriam 2 grupos de 5 e a seleção, por exemplo, a seleção brasileira, ela está no grupo A, ela jogaria em ida e volta contra as seleções do grupo B. Então ela disputaria a classificação com as seleções do grupo A, mas ela jogaria 10 rodadas contra as seleções do grupo B. E acho isso bem ruim, né? Se você pensar, já que fosse para fazer isso, poderia se fazer um turno único também. Mas aí o problema de fazer um turno único de 9 rodadas é que uma seleção jogaria 5 rodadas enquanto a outra joga 4. E aí teria um desequilíbrio técnico bem significativo. Isso faria muita diferença na hora da classificação. Então, para a América do Sul, eu acho que o formato ideal é o mais óbvio, que é fazer 2 grupos de 5, jogando nos 2 grupos ida e volta dentro do próprio grupo. Então lá, o Brasil está com Uruguai, Chile, Colômbia e Venezuela, um exemplo, no seu grupo. Vai jogar ida e volta contra essas 4 seleções. Aí, em cada grupo, uma seleção vai ter que folgar por rodada. Eu imagino que a seleção menos ranqueada, assim como acontece nas eliminatórias europeias, né? A seleção menos ranqueada folga na última rodada por um mérito esportivo, né? Tem menos resultados internacionais, menos pontos no ranking, acaba tendo esse ônus de folgar na última rodada, que é uma coisa que acontece normalmente em eliminatórias, ou já aconteceu mundo afora. E aí classificaria-se, as 3 primeiras de cada grupo, somando aí as 6 que vão para a Copa, e aí 2 fariam aí um confronto para ver quem vai para a repescagem. Acho que seria um formato simples, mais direto, menos cansativo, né? Só que aí tem um problema comercial que eu entendo, que é a questão de não termos o confronto entre Brasil e Argentina 2 vezes garantido. Então talvez isso pese também contra a Conmebol. Mas assim, dá para fazer outras formas, né? Se você coloca as seleções sul-americanas na Nations, você pode colocar Brasil e Argentina no mesmo grupo. Você pode criar aí algum outro torneio da Conmebol, uma Nations da Conmebol, não sei. Cria-se outras formas de ter esse jogo. Você não precisa ter na eliminatória esse jogo. Até porque na UEFA, a gente não tem na eliminatória da UEFA todo ano Alemanha contra Itália, França contra Inglaterra. A gente não tem esses duelos. Nas eliminatórias da Ásia, Japão e Coreia do Sul, que formam aí uma rivalidade grande e histórica, ficam geralmente em grupos opostos, então você não tem esse duelo. Talvez a única eliminatória que também tenha clássico, toda eliminatória, é a da CONCACAF, né? Que tem lá Estados Unidos contra México, porque é um octagonal final para decidir aí os classificados. Mas tirando isso, no resto do mundo você não tem os clássicos acontecendo nas eliminatórias, não tem essa necessidade. Você tem muitos outros torneios, você tem Copa América, você tem Nations League, você tem muitas outras formas, amistosos, muitas outras formas de fazer esses clássicos e torná-los igualmente atraentes, certo? Então, para começar, esse é o meu formato de eliminatórias para a América do Sul, que se forma em 2 grupos, porque aí, formando-se esses 2 grupos, 8 datas para cada seleção, 10 no total, né? Porque tem as 2 de folga, você teria o espaço para que essas seleções jogassem a UEFA Nations League, como muitas seleções e também a Conmebol desejam, e eu acho que isso seria um produto muito atrativo para o futebol de seleções. E você? O que você acha? Qual que é o formato ideal para você para as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo? Deixa aí sua resposta nos comentários e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!